Colégio Mauro Bezerra, tudo bem? Hoje nós estamos dando início aqui a mais um conteúdo programático, já seguindo o módulo 2 aí, módulo esse preparatório para o Instituto Federal do Ceará. Vocês têm no Google Classroom a apostila, tá? Essa apostila já foi postada lá, referente a esse assunto. E realmente não vamos desanimar, vamos com força total para que nós realmente possamos conseguir essa aprovação que é tão importante, tão fundamental para a carreira profissional de vocês, tá bom, pessoal? E hoje nós iremos falar tecnicamente de uma pequena introdução ao estudo da botânica. Falaremos de dois grandes grupos vegetais, que seriam, no caso, as briófitas e as pteridófitas. Então, sejam muito bem-vindos à nossa aula e espero que vocês consigam realmente evoluir no conteúdo. Vamos lá. Pessoal, as briófitas, elas do grupo de vegetais, as briófitas elas são consideradas vegetais pouco desenvolvidos. E é interessante porque, primeiro, são vegetais criptógamos. Professor, o que é que significa isso? Todo e qualquer vegetal criptógamo é aquele que irá apresentar estruturas reprodutivas que não são visualizadas a olho nu. Obviamente, se eu não consigo visualizar a estrutura reprodutiva a olho nu, eu só vou conseguir essa visualização com o auxílio microscópico, então com o auxílio da microscopia. Lembrando que tanto briófitas quanto pteridófitas, elas são consideradas vegetais criptógamos, então muito cuidado com isso. Existem 4 grupos vegetais: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Briófita e pteridófita, elas são criptógamas. Angiosperma e gimnosperma são vegetais fanerógamos. O que é isso? A estrutura reprodutiva, ela é visível, tá bom? Então, quando a gente fala briófita e pteridófita, nós temos que lembrar que são vegetais, acima de tudo, criptógamas, tá bom? Vamos lá. Características gerais das briófitas. Pessoal, a briófita, ela em primeiro lugar, a gente costuma dizer que ela é atraqueófita. O que é isso? É o mesmo que avascular. O que é que significa, professor, ser avascular? Ela não apresenta vasos condutores, ou seja, ela não tem vasos de transporte de seiva. E como é que essa seiva ela vai passando, professor, para que o vegetal consiga realmente absorver água, sais minerais? Como é que ela vai passando? De célula para célula, por meio de um processo que nós conhecemos como difusão. Então, no caso, as briófitas, os vasos inexistem. A água, os sais minerais e o próprio produto da fotossíntese, ele vai passando por meio do processo de difusão, que nós chamamos aí, basicamente, quando você fala difusão, é um processo que vai passando devagarzinho, é um processo muito lento, de célula para célula. Justamente por esse motivo, as briófitas elas vão ter um tamanho bem reduzido. Então, elas são vegetais de pequeno porte, tá bom? Lembrando, é vegetal. Se é vegetal, tem cloroplasto. E automaticamente, se tem cloroplasto, realiza fotossíntese. Então, nós podemos caracterizar que briófitas são vegetais fotossintetizantes, são produtores, possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, apesar de seu tamanho reduzido. Podemos citar como exemplo aqui, os musgos, que geralmente nós chamamos em nossas casas, todo mundo tem briófita em casa, em algum lugarzinho, é o lodo. O lodo, ele nada mais é do que o musgo. Nós temos as hepáticas e nós temos os antosseros,
que seria justamente essas briófitazinhas aqui. Elas têm um tamanho um pouquinho maior do que o musgo propriamente dito. Mas a gente percebe que são vegetais de pequeníssimo porte, tá? São vegetais que apresentam um tamanho realmente bem reduzido. Um detalhe: por apresentar ausência de vasos condutores, automaticamente as briófitas elas são adaptadas ao ambiente terrestre tecnicamente, mas o local onde elas se instalam deve ser obrigatoriamente sombreado, então você não pode ter incidência direta do sol, porque senão elas secam, e este local ele deve ser bem úmido, até pela questão da absorção da água, que é bem complicada no grupo das briófitas, tá? Então, tecnicamente, se ela não tem vaso condutor, se ela não tem água, ela automaticamente vai morrer. Primeiro porque a briófita, ela precisa da água para sobrevivência, todo ser vivo necessita de água para sobreviver. Só que como ela não tem vaso, isso se torna difícil. E outro detalhe, a briófita depende diretamente da água para o ciclo reprodutivo. Então ela automaticamente não vai conseguir se reproduzir se não estiver na presença da água, tá bom? Aqui mostrando a organização de uma briófita. Pessoal, a briófita ela possui duas porções. Essa porção inferior, que nós chamamos gametófito, e essa porção superior conhecida como esporófito. É válido ressaltar que na briófita o gametófito, que é essa porçãozinha aqui inferior, ele é duradouro, tá? Ele é a fase constante da briófita. Já o esporófito não. O esporófito é apenas uma fase temporária que o vegetal irá apresentar somente durante o processo reprodutivo. Então a gente coloca o quê? Gametófito, tá? Duradouro. Esporófito, transitório. Então não esquece disso. O esporófito ele só vai aparecer durante o ciclo reprodutivo, tá bom? Um detalhe importantíssimo referente a esse cara, que é um exemplo clássico de musgo, o mesmo lodo. Se vocês tiverem uma amostragem aí na escola, na casa de vocês, perdão, e vocês colocarem uma lente de aumento, vocês irão perceber que isto aqui é justamente a estrutura do musgo, do lodo, tá bom? A seiva bruta desse cara é a água e o sal mineral, isso se compreende para todos os vegetais, e a seiva elaborada seria o produto da fotossíntese, que nada mais é do que água e açúcar, tá bom? Detalhe importante, aqui nós temos todo o ciclo de vida da briófita. E como é que ocorre esse ciclo de vida? O esporófito, ele amadurece e automaticamente, ao amadurecer, libera os esporos. Esses esporos vão cair ao solo, eles vão germinar e irão originar dois gametófitos. Nesse caso aqui, nós estamos observando o gametófito feminino e o gametófito masculino. Gametófito feminino irá produzir oosfera. Gametófito masculino irá produzir anterozoides. Obviamente, esses anterozoides eles vão nadar até essa oosfera e ocorrerá tecnicamente o processo de reprodução. O processo de reprodução, tá? Então, tecnicamente, quando existe o processo de fecundação, surgirá desse processo um embrião. E esse embrião, tecnicamente, irá se desenvolver. Então, a gente observa que o processo de reprodução de uma briófita, ele alterna fases assexuadas, que seria justamente essa daqui, ó, a liberação dos esporos, com fase sexuada. Por quê? Esses anterozoides, eles nadam até a oosfera, por isso que necessita-se da água. Tá bom, pessoal? Beleza? Chegamos nas pteridófitas. Pessoal, as pteridófitas, quando comparadas com a briófita, a pteridófita ela não é avascular.
a pteridófita vai ser chamada traqueófita. Por quê? Porque são vegetais que tecnicamente apresentam vasos condutores. Nós podemos dizer que a pteridófita foi o primeiro vegetal a desenvolver vascularização, a desenvolver vasos condutores propriamente ditos, tá? Então a pteridófita, ela foi a pioneira nesse desenvolvimento, beleza? São criptógamas, como eu falei anteriormente, por quê? Porque as estruturas reprodutivas, elas não são visíveis a olho nu, então tecnicamente preciso de microscopia. Falamos inclusive lá na briófita, né? Tanto briófitas quanto pteridófitas necessitam diretamente de microscopia para que consigamos visualizar as estruturas reprodutivas, tá? Aqui os exemplos, nós temos aqui, ó, a samambaia, muito conhecida, acredito que muitos de vocês devam ter amostras de samambaia em casa. Então nós temos aqui a samambaia, nós temos aqui as avencas e aqui a chamada cavalinha. São os 3 representantes que aparecem mais no Instituto Federal do Ceará. Pequeno detalhe, elas também precisam de ambientes úmidos, tá? Apesar de terem vasos condutores, elas conseguem um porte maior, mas ela precisa automaticamente de ambiente úmido. Por quê? Porque ela precisa se reproduzir. E durante a reprodução, tal qual ocorre com a briófita, ocorrerá com a pteridófita. Ela necessita da água para o ciclo reprodutivo. Aqui mostrando, não é, ó, o esporófitozinho adulto, e a gente observa o quê? Que atrás desse esporófito, se vocês olharem embaixo da folha da samambaia, vocês vão ver uns pontinhos amarronzados ou enegrecidos. Aqueles pontinhos, eles automaticamente produzem esporos. Esses esporos, a partir do momento que eles são produzidos, eles caem ao solo e germinam, formando, no caso, uma estrutura chamada prótalo. Esse prótalo, ele nada mais é do que a porção da pteridófita, tanto feminina quanto masculina, tá? Então, tecnicamente, o que é que ocorre? Anterídeo, masculino, oosfera, feminino. Esse anterídeo vai até a oosfera. Por isso que há necessidade da água, para que ele consiga chegar até a oosfera. Ocorre o processo de fecundação, surge um zigoto, e esse zigoto originará um novo esporófito, que irá amadurecer e tornar-se-á um esporófito adulto. Um bizu importante. Lá na briófita, quem é que é dominante? O gametófito. Quem é que é transitório? O esporófito. Na pteridófita, isso se inverte. O esporófito é dominante e o gametófito ele é transitório. Beleza, pessoal? Aqui mostrando a estrutura da samambaia. Olha aqui atrás dela, ó. Estão vendo esses pontinhos? Esses pontinhos, eles seriam justamente estruturas conhecidas como soros, que abrigam no seu interior os esporos. Olha aqui, ó, soros maduros. Eles aqui vão já liberar os esporos, beleza? Aí, pessoal, fica a atividadezinha de vocês. No final desse capítulo, inclusive está alimentado lá no Google Classroom, vocês têm uma atividade que deverá ser feita com grande tranquilidade, objetividade e cuidado, beleza? Para que a gente possa pontuar e conseguir bonificações melhores, tá bom? Aqui fica uma mensagenzinha final. A melhor maneira de nadar entre os tubarões é se tornando um deles. Então não vamos desistir. Continuemos lutando por nossos objetivos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até breve.